programa Lugares e Memórias de Guarulhos está de volta. Você que gosta de saber sobre a história da nossa cidade, curta a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/apaguarulhos, como aparece aqui embaixo. Deixe suas sugestões para os próximos programas. Agora vamos à matéria com o historiador Ivan Canoleto Rodrigues. Ele fala sobre a organização do sanatório e como viviam os internos. Ele é considerado um sanatório modelo, né? A gente tinha 5 sanatórios no estado de São Paulo e ele é considerado modelo. Lá não iam doentes que estavam no estágio já final da doença, a maioria ainda não estavam num estado físico melhor, não estavam tão deteriorados, né? Tinha uma aparência menos repulsiva, porque a sociedade tinha muito preconceito com as chagas da doença, eles não tinham tanto, não era tão aparente. Também havia ali uma elite econômica, né? Boa parte que ali não era de classe média, não era a população mais carente, porque isso é atribuído pela localização do Padre Bento, né? Guarulhos era uma cidade que ainda estava crescendo, o bairro ali, né, do Gopoúva, Nova Tranquilidade, ainda era pequeno, não tinham lá muitos habitantes. Apesar disso, é o sanatório mais próximo da capital, mais próximo de São Paulo e também de fácil acesso. Essa estrutura toda, ela foi construída pelos próprios leprosos, né? Até porque muitos, pelo medo do contágio, nessa época a desinformação era um grande problema. Eles foram internados lá contrariamente à vontade deles e dá para mostrar que é um caráter excludente mesmo, não era para tratamento, porque pouco se sabia sobre a doença na época, né? Então eles não tinham lá um tratamento específico. Os internos viraram verdadeiras cobaias dos médicos, né? Testando lá métodos. Chegou até consultei umas fontes, vi lá fotos deles com caixinhas, com percevejos presos no peito, com a ideia de que poderia purificar o sangue. Então não era um para tratamento, era um caráter excludente. E os internos acabavam tendo que trabalhar lá dentro porque os próprios outros funcionários tinham medo de entrar lá, né? Eu entrevistei um ex-funcionário, o senhor Domingos, que ele falou que trabalhou, antes de trabalhar no Padre Bento, ele trabalhou no departamento de profilaxia da lepra. E quando ele tinha que entrar lá, porque ele trabalhava no setor de compras, ele até brincou, ele falou, no começo eu prendia a respiração enquanto eu estava na sala e aí saía correndo para voltar a respirar, né? Não se sabia. Havia a teoria de que podia ser por mosquito, por ar, por contato físico, então pouco se sabia. Os leprosos então trabalhavam lá dentro. O sanatório do Padre Bento também se difere do demais, porque era o único que contava com um pavilhão de menores, onde tinha a escola regular e a escola técnica. Até hoje nós encontramos no Padre Bento móveis que foram construídos pela escola técnica que tinha dentro do pavilhão de menores. Eles também tinham uma publicação muito interessante, que era a revista da Caixa Beneficente, que era só de circulação interna dentro do leprosário, que era um espaço muito plural, né? Tinha espaço para os boletins médicos, para os informes da direção da instituição, mas também tinha um espaço para publicações de internos. Os internos viviam com a dor física da doença e também com a dor moral do preconceito. Acompanhe os relatos concedidos com exclusividade para Lugares e Memórias de Guarulhos. Aconteceu o seguinte, com 6 anos de idade, em 1939, eu fui internado no sanatório Padre Bento. De repente, com 6 anos de idade, ficar sem pai, sem mãe, o trauma foi muito forte e eu perdi a memória por 4 anos. Então, da minha infância, eu sei muito pouco. Não, eu lembro que eu estava com meu pai no trem, só isso, né? Não lembro no momento que eu cheguei, né? E muito pouca coisa que eu lembro da minha infância. Eu só vou recuperar, vamos dizer, a minha infância começa aos 10 anos de idade. Bom, aí já estava no 3º ano do grupo escolar no Padre Bento, né? O grupo escolar era muito bom, né? E o diretor do Padre Bento o Padre Bento era o cartão de visitas do Departamento de Profilaxia da Lepra. Então, no Padre Bento, só tinha casos assintomáticos. Quando surgisse qualquer sintoma da doença, o diretor removia para outro leprosário, né? Isso complicava bastante a vida do paciente. No Padre Bento, todos os casos eram assintomáticos. Qualquer sintoma que surgisse da doença, o paciente era removido. Por quê? O Departamento de Profilaxia da Lepra do Estado de São Paulo, quando eu recebi uma visita do exterior, principalmente, né? Tem um caso interessante, que o diretor do Clube Padre Bento era o Fuad, o nosso companheiro. Ele faleceu. Ele era o diretor do Clube Padre Bento.
E surge para uma visita o Dr. Fernando, um argentino, em companhia do diretor do Departamento de Profilaxia da lepra, o Dr. Salles Gomes. Então, o médico argentino pergunta para o Dr. Salles Gomes: como é que o senhor pretende resolver o problema da lepra no estado de São Paulo? A resposta foi bastante difícil de aceitar. Ele responde: quando os óbitos compensarem as internações. Essa é a resposta. Para o médico diretor. Então, ele tinha certeza que, como não havia, ele tinha certeza que não existia um medicamento específico. Né? Ele tratava os pacientes com chalmugra, é uma planta que veio da Índia, né? Depois cultivada aqui no estado de São Paulo. Vamos fazer uma breve pausa. O Lugares e Memórias de Guarulhos volta já.